pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponte do Eu, o ponto de encontro das pessoas que querem melhorar a cada dia. Eu sou a Marina Siqueira. E eu sou Giovanni Almeida, e no vídeo de hoje, novamente falaremos sobre insônia. Para quem não sabe, esse é um vídeo complementar do vídeo que nós fizemos na semana passada, e vocês podem conferir aquele vídeo na nossa playlist de vídeos de psicologia. É só vocês entrarem na aba de playlists do nosso canal aqui no YouTube e vocês vão ver 3 playlists. O FAQ, que a gente responde as perguntas frequentes aqui, a playlist de psicologia e a de desenvolvimento humano. Inclusive, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a gente, se vocês tiverem alguma dúvida, não somente dúvidas sobre esse vídeo aqui de hoje, mas qualquer dúvida que esteja relacionada ao tema do nosso canal, podem fazer aqui nos comentários do YouTube. E se vocês não quiserem se expor nos comentários, se vocês não quiserem divulgar o nome de vocês, quiserem se manter no anonimato, perguntem-nos através da nossa página do Instagram, @pontedoeu. Vocês vão ter total anonimato, a gente não vai, total privacidade, a gente não vai divulgar quem são vocês, tá bom? Só vai responder a pergunta. Enfim, então vamos lá. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre as formas que a insônia pode se manifestar na vida do ser humano. A insônia ela não se manifesta somente com a dificuldade de pegar no sono. A gente vai falar isso no decorrer do vídeo. Mas não só isso, a gente vai falar também sobre diagnóstico de insônia, como se dá o diagnóstico de insônia. E outra coisa, possíveis tratamentos também para essa coisa extremamente chata, desagradável, desconfortável, que é a falta de sono, que é a dificuldade para dormir e dificuldade para viver também em decorrência disso. Então vamos lá, Marina? Vamos. Bom, gente, existem muitas classificações de insônia e tudo mais. Vocês que se interessarem aí por procurar bibliografias acerca disso, vão ver bastante classificações e etc. Mas enfim, a insônia, normalmente as pessoas reclamam de insônia quando elas não conseguem pegar no sono, né? Quando elas têm dificuldade para iniciar o sono. Ficam rolando na cama de um lado para o outro, não dormem muito bem e aí acabam indo dormir 3 horas da manhã, 5 horas da manhã e no outro dia elas têm que acordar cedo e também só reclamam disso quando fica recorrente, né? Chegam no médico e vão falar que estão com insônia. E esse daí é o tipo de insônia que todo mundo, quer dizer, todo mundo não, que a maioria das pessoas acham que só tem esse. Isso é o que a gente chama de insônia inicial. Só que existem outros tipos de insônia também. Existe aquele tipo em que você, por exemplo, dorme, inicia o sono até com alguma facilidade, mas no meio da noite você acorda e depois tem dificuldade para dormir de novo. Ou então, aquele sono também que você fica todo picotado, que você fica acordando a noite inteira, sabe? E que você acorda de manhã assim acabado porque dormiu muito mal, porque ficou acordando toda hora, enfim. Esse é um tipo de insônia também, é aquilo que a gente chama de insônia de manutenção, onde o sono é intermitente. É todo picotado, acorda a noite toda. E aí acaba fazendo a pessoa ficar cansada, sonolenta, tudo aquilo que a gente falou no vídeo anterior, sabe? Fica muito irritada porque dormiu mal e percebe que a qualidade do sono foi péssima, né? E também existe um outro tipo que poucas pessoas conhecem, né, como insônia, que é você dormir, aí dormiu tranquilo, passou a noite bem, só que acordou muito cedo. Você tem um despertar precoce, é aquilo que a gente chama de insônia final. Então você dormiu, mas acordou muito cedo. E aí você não consegue mais voltar a dormir. E também acaba tendo aí um sono... E assim, uma observação. Esse acordar muito cedo, esse despertar precoce, não é necessariamente aquele despertar antes do seu despertador. Por exemplo, colocou para despertar às 7 horas da manhã e você acorda às 6. Você pode despertar antes do seu despertador, mas ter um sono legal, ter um sono tranquilo, ter aquele sono regenerador, que você não vai ficar
enchendo o saco de ninguém com a sua cara feia durante o dia, que você não vai ficar incomodado consigo mesmo durante o dia. Eu tô brincando com vocês, tá, gente? Mas enfim, eu faço bastante brincadeira. Enfim, você vai saber que você está tendo insônia, você vai saber que você está tendo esse tipo de insônia, essa manifestação de acordar de forma precoce, quando você está incomodado. Você está desgostoso com essa situação, você acorda, tá bom, não está mais com sono, não está com vontade de dormir, mas vai dando umas 10 horas da manhã, você já não está mais se aguentando. Tipo assim, eu dormi muito pouco, eu deveria ter dormido mais. Esse tanto que eu dormi não é o bastante para mim. Porque isso varia também, né? Cada pessoa tem o seu ciclo de sono. Tem gente que dorme 10 horas, mas tem gente que dorme 5. Então isso vai depender, né? A gente que tem que ter uma avaliação crítica. A gente tem que se observar. Por exemplo, tem gente que dorme 5 horas durante a noite, igual a Marina falou, e assim, desenrola o dia muito bem, cara. Super tranquilo, faz todas as atividades, não sente vontade de dormir, mas tem gente que tem que dormir 8 horas. Tem gente que tem que dormir 7, tem gente que tem que dormir 10. Então vocês têm que se conhecer, ver a necessidade orgânica de vocês e também ver que estilo de vida vocês levam. Né? Porque, assim, isso não tem muito a ver com o tempo cronológico. Isso tem a ver com o tempo de cada um, com a necessidade realmente de cada um. É verdade. E assim, gente, como que se dá o diagnóstico da insônia? Né? O que você tem que fazer? Em primeiro lugar, quando você perceber que o seu sono está ruim, que isso está se tornando recorrente, né? Acho que isso é muito importante. Que está se tornando recorrente, etc., você procurar um médico, um especialista. Se você for uma pessoa que se conhece muito bem e perceber que você está passando por um momento difícil na sua vida e que isso está te levando a ter insônia, né? Não parece ser uma causa orgânica ou alguma coisa assim, que na verdade é uma situação às vezes de perda e etc, ou de estresse, sei lá, procurar um psicólogo também, tá? Em primeiro lugar aí então procurar um profissional. Se você procurar um médico, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a anamnese, que é aquilo que a gente falou no vídeo passado, né? Vai procurar o seu histórico, vai ver se você tem algum caso na família, se você toma algum remédio, quais são os seus hábitos antes de dormir, enfim. Ele vai escanear você. Se o profissional estiver interessado em resolver o seu problema e não ficar só tratando o seu sintoma, não só te dar algum remédio para você dormir, ele vai fazer uma anamnese. O que é isso? Ele vai querer saber mais sobre a história de vocês. Não assim, quando você nasceu, nada disso. Talvez até chegue num ponto desse, quem sabe, mas isso depende, né? Mas no geral ele vai querer saber os seus hábitos, como você está se organizando no dia a dia, o que você está comendo durante o dia, o que você está comendo, bebendo antes de dormir, qual que é o procedimento para você ir para a cama, o que você faz antes de deitar. Esse tipo de coisa, gente. Isso daí que é perguntado numa anamnese. Eles vão querer saber mais sobre você. E se o profissional estiver realmente interessado em você, realmente interessado em te ajudar, vai haver sim uma anamnese e uma boa anamnese. Para saber direitinho o que está acontecendo. Porque às vezes, por exemplo, você às vezes toma um medicamento e esse medicamento já tem algum estudo que fala que ele pode causar insônia, que uma das consequências, né, dos efeitos adversos do medicamento é a insônia. Então aí, quando ele ouvir você falar do nome desse medicamento, ele já pode pensar, às vezes essa colateral pessoa... aí, né? Às vezes essa pessoa pode, trocando o remédio, não ter mais insônia. Então assim, é muito importante você também ser sincero com o seu médico, falar para ele realmente o que acontece, né? Porque se você mente para o médico, é o que o Giovanni falou também no vídeo passado, você vai estar mentindo para você mesmo. Tem que ser sincero, gente. Quem tá com problema é vocês. Porque senão sabe o que vai acontecer? Você vai mentir pro médico, vai ir lá uma vez por semana, vamos dizer assim, só pra reclamar que você tem insônia, porque no final das contas você não vai conseguir tratar isso, você não vai conseguir melhorar. Então, sinceridade é muito importante. E assim, se o médico na anamnese perceber alguma coisa, assim, que talvez você possa estar com alguma alteração física, né? Ele vai te pedir alguns exames laboratoriais, às vezes vai pedir uma polissonografia, tá? Vai pedir que você faça algumas coisas mesmo, porque às vezes você pode estar com algum problema na tireoide, alguma coisa assim. Então é importante fazer esse exame físico para que a pessoa
esteja respaldada, né? Ah, então a minha insônia é por causa disso. E vou tratar isso. É bom procurar tudo, gente. Realmente dar uma geral para saber o que está acontecendo. Geralmente, a insônia é consequência de alguma coisa. Alguma desregulação hormonal ou algum problema psicológico mesmo. A pessoa está muito ansiosa, está muito estressada, não está lidando bem com alguma situação da vida. E isso acaba refletindo durante o sono. A pessoa não consegue dormir. Que negócio é esse que está tirando o seu sono? Né? É uma pergunta a ser respondida. O que está tirando o seu sono? Vocês conseguem responder isso daí? O que não deixa vocês dormirem? Mas é sério, pô. É verdade isso daí. Geralmente a insônia é consequência de alguma coisa e também aparece junto com alguma coisa. Aparece junto com um quadro depressivo ou então associado ao uso de alguma droga. Isso daí, não necessariamente droga ilegal. Algum medicamento você compra na farmácia, pô. Alguma coisa assim. Verdade. E assim, pode também, o médico ele pode pedir também uma avaliação neuropsicológica. Então você vai passar aí por um neuropsicólogo, tá? E ele vai fazer algumas perguntas para você vai responder algumas coisas, etc. Ou então você também pode fazer uma avaliação subjetiva. O que quer dizer isso? Você vai responder alguns questionários acerca da sua impressão sobre o seu sono. Então você vai falar o que você acha. Se o seu sono está sendo reparador, se não. Se você acha que você tem hábitos legais antes de dormir, tá? Você vai falar um pouco sobre os seus hábitos. Por exemplo, você também pode fazer um diário do sono. E aí, esse diário ele vai durar aí umas 2 semanas no mínimo, tá? Então, você vai escrever todos os dias de manhã tudo aquilo que você fez antes de dormir e como foi a sua noite, tá? Então, você vai escrever lá, por exemplo, eu tomei café antes de dormir, demorei 3 horas para dormir, ou então acordei de madrugada e tive dificuldade para voltar a dormir, ou então acordei 5 horas da manhã e depois não dormi mais, enfim. Você vai anotar tudo o que acontecer. Eu ouvi um barulho e acabei acordando e depois não voltei a dormir mais, sabe? Você vai anotar tudo mesmo para que o médico ou o especialista, né, entenda os seus hábitos, entenda como que você se sente quando você tem um caso de insônia. Porque, por exemplo, às vezes você fica rolando na cama de um lado para o outro, você começa a se sentir angustiado, você fica desesperado porque você precisa acordar bem no dia seguinte, porque às vezes você tem uma apresentação, alguma coisa, você precisa estar bem, você precisa estar produtivo e você fica tão desesperado que aí fica mais difícil ainda você dormir, né? Então, assim, escrever tudo, relatar tudo, isso pode ajudar também aí no diagnóstico da insônia, a pessoa perceber também, se perceber, né, quais são os hábitos de sono que ela tem, o que ela faz, que pode estar sendo errado. O diário é uma ferramenta que ajuda a gente a tomar ciência do que a gente faz. E assim, um bom diário não é aquele diário que você está relatando só o mundo concreto, só as coisas que estão ao seu redor. Por exemplo, tomei café, comi macarrão com molho de tomate. Não é só isso, gente. Um diário completo, realmente você retrata tudo. É um retrato de você, não só do seu mundo externo, mas do seu mundo interno também. Isso é muito importante, porque talvez, vamos pensar que uma pessoa que tem ansiedade, ela vai ter alguns pensamentos invasivos que não permitem que ela durma. Talvez esse médico, vendo que não é uma questão física, né, que na verdade são pensamentos invasivos, pode indicar aí a terapia. É altamente recomendado, na verdade, até porque você não tira pensamento invasivo com remédio. Com remédio, exatamente. Não vozes, assim, pensamentos invasivos. Né? Se você estiver ouvindo vozes, provavelmente você vai ter que ser medicado e enfim, fazer terapia também. Realmente, vai ter que aliar isso daí. Mas remédio não tira pensamento invasivo, a não ser que você desmaie com remédio, né? Você vai lá e apaga, injeta alguma coisa na tua veia, você apaga. Aí você não vai pensar em nada, você simplesmente vai apagar e acordar no outro dia, provavelmente acabado. Mas... enfim, cansado do mesmo forma. Pois é, você não vai ter resolvido o seu problema, né? Vai estar tratando aquele sintoma lá, né? E de certa forma fazendo a manutenção também desse sintoma. Que pode piorar mais ainda posteriormente. Sim, porque às vezes, gente, o que acontece? Tem uma causa para um sintoma. A pessoa vai lá e tampona o sintoma. A causa continua ali. Então, isso precisa ser tratado, isso precisa ser visto, né? Isso precisa ser cuidado, porque senão o que vai acontecer?
Você tamponou esse sintoma aqui, vai aparecer em outra coisa. É o que eu falei anteriormente. O que está te impedindo de dormir? O que está tirando seu sono? É aquela velha questão. Essa insônia está a serviço de quê? E assim, gente, o tratamento medicamentoso, ele é comum, né? Em pessoas que têm insônia. Mas existem outras formas, existem outras coisas que podem ser feitas. E isso é muito importante da gente saber, né? Que às vezes, uma mudança de hábito mesmo, uma melhor higiene do seu sono, você vai conseguir aí diminuir muito a sua insônia. Então, vai depender de cada caso. É verdade. Essa questão da higiene, nossa, isso daí é maravilhoso. Eu acho que resolve a insônia de muita gente ficar regulado durante o dia, sabe? Não ter aquela vida toda desregulada, comendo um monte de coisa, dormindo a hora que quer. Não dá pra gente esperar ter um sono regulado se a nossa vida é toda desregulada. Não tem como a gente esperar isso. É uma consequência natural. Se a gente tem uma vida toda esculhambada, a tendência é que o nosso sono seja todo esculhambado também. É uma linguagem de fácil entendimento. Todo mundo consegue entender isso, né? Se você é todo esculhambado, seu sono provavelmente vai ser todo esculhambado também. Mas é isso. E assim, gente, a gente falou então, né, do tratamento medicamentoso, falamos da terapia e falamos da higiene do sono. Existem algumas outras coisas que também podem ser feitas para auxiliar no tratamento da insônia. Como, por exemplo, a restrição do sono. Não quer dizer que você vai parar de dormir, não, tá, gente? O que significa é que você vai controlar o seu tempo de sono. Então, por exemplo, você sempre vai ficar somente 6 horas na cama. Então, não interessa se você dormiu às 6 horas ou não. Você vai ficar 6 horas na sua cama. Com o tempo, o seu organismo vai entender que você fica 6 horas na cama e que a cama é um lugar para você dormir, tá? Ou então, você também pode fazer o controle de impulsos. Por exemplo, dormiu mal durante a noite. Aí saiu pro trabalho. Aí veio naquele horário, né? Que naquelas 2 horas de folga, você foi pra casa. Aí você almoçou, deu aquele sono, né? Porque você já tava um pouco cansado. Então aí depois do almoço já dá um soninho. E aí você tem muita vontade de dormir, mas não vai dormir. Aí você segura e guarda isso daí pra noite. E aí quando você chegar em casa depois do trabalho, tomar um banho, jantar ou fazer um lanche, alguma coisa, você vai estar cansado. E aí é provável que você vá dormir com mais facilidade, entendeu? Que você inicie o seu sono com mais facilidade. Isso daí é um hábito, é um negócio que todo mundo pode fazer, bem tranquilo. Você simplesmente só dorme à noite, você não dorme de dia. É um negócio simplesmente isso. Você não vai ficar dormindo durante o dia e vai reservar o seu sono só para a noite. Porém, pode vir a não funcionar isso daí. E aí vocês têm que pesquisar direitinho sobre essas causas, avaliar a fundo, né? Cada caso precisa ser avaliado aí de forma exclusiva. É verdade. E existem também aquelas técnicas de relaxamento. A gente falou sobre mindfulness, né? Então, normalmente, quando a gente vai começar uma meditação que visa o mindfulness ou uma meditação de concentração também, a gente faz uma técnica de relaxamento, né? A gente começa a perceber a nossa respiração e a pessoa vai ficando mais calma, vai se desligando um pouco do mundo externo, né? E vai se concentrando ali no momento presente e tudo. Isso, gente, ajuda algumas pessoas a dormir melhor, porque o corpo dela tá mais relaxado, né? Quando a gente concentra na nossa respiração e a gente deixa ela bem certinha, né? Não fica aquela coisa, né? A gente fica numa respiração tranquila, dá aquela regulada na respiração. Regula bem a respiração, a gente consegue relaxar melhor. Só de tomar ciência do que está acontecendo no momento já dá uma ajudada, né? Porque a gente faz tudo no automático, gente. A gente não para perceber a gente. É verdade. A gente não se percebe, a gente não vê o que está acontecendo, não vê o que a gente está sentindo. A gente não vê. A gente basicamente existe sem tomar ciência da nossa existência. A maioria das pessoas é assim. A gente não sabe o que a gente faz no dia a dia, não lembra nem que comeu no café da manhã.
E se tomou café? Também nem sabe. Mas enfim, é basicamente isso, né, Marina? É isso, gente. Assim, existem várias formas de tratamento e é importante, como sempre, né? Lembrando sempre, trazendo isso à tona novamente. Procurem especialistas, procurem profissionais, não façam tudo por conta própria, tá? Porque é a nossa saúde, a gente precisa estar atento a ela, cuidar bem dela. Exatamente. Então é isso, pessoal. Sexta-feira agora vai ter vídeo sobre mindfulness. Se vocês, a gente vai até fazer uma técnica de relaxamento e tudo. Pode ser que dê até um complemento a esse vídeo aqui. Fiquem ligados, se vocês quiserem receber a notificação dos nossos vídeos, é só ativarem o sininho do canal. Mas para ativar esse sininho tem que ser inscrito. Você inscreve, depois aperta lá o sininho e marca que você quer receber as notificações do nosso canal, tá bom? Se gostaram desse vídeo, deixem o seu joinha aí, que você ajuda a plataforma a impulsionar o nosso canal, né? Então, é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.